NAD, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, ES, Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos mais uma vez aqui para lecionar acerca das revistas das escolas bíblicas dominicais da CPAD. Revista esta que estamos tratando nesse trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, lição que foi comentada pelo pastor Ezequias Soares. E na oportunidade de hoje estaremos estudando a lição número 9, vivendo o fervor espiritual. O nosso textuário nos diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Pois bem, aqui na nossa textuário, juntamente com a nossa verdade prática que nós temos para poder estudar nesta manhã, nós vemos aqui o nosso textuário, ele nos dizendo para cada um de nós não se embriagar com vinho, mas encher do Espírito Santo. Enquanto uns procuram se embriagar, bebedice e outras coisas mais abomináveis diante de Deus, nós procuramos sempre estarmos junto com o Espírito Santo de Deus e se encher dele, ainda mais nós pentecostais. E a verdade prática nos diz: ser cheio do Espírito pode ser efeito tanto com o batismo no Espírito Santo, como também na vida plena do Espírito Santo. Então a pessoa que está cheia, nós dizemos: fulano de tal foi cheio no dia de Pentecostes, fulano de tal foi cheio no culto bem pentecostal, foi batizado com o Espírito Santo. Mas também diz respeito àquele novo convertido, aquela pessoa que aceita ao Senhor Jesus Cristo, que também é cheio do Espírito Santo. Agora, quando nós falamos de plenitude do Espírito Santo, aí nós estamos falando sim numa vida de cheio do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 20. E o objetivo geral que nós temos que alcançar ao final desta lição é mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. E nossa leitura bíblica em Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 20. Introdução. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que cheios do Espírito indica também um viver na plenitude ou fervor espiritual. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Pois bem, aqui introdutoriamente, quando ele vem nos falando da questão de ser cheio do Espírito Santo, nós já tínhamos adiantado, em Atos, lá capítulo 2, versículo 4, significa que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles tiveram a plenitude do Espírito Santo em si. Porém, uma vida também cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito, ela também pode ser uma vida de plenitude no Espírito Santo, uma vida também de fervor do Espírito Santo, aquela pessoa que vive intensamente a chama do Espírito Santo, embora que muitas das vezes não é batizada ainda com o Espírito Santo. Tópico 1: a importância da devoção pela palavra e oração. Ponto 1: devoção. A nossa ideia é de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra e o apego ao jejum. Leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais, a vida da igreja, desde o princípio. Tudo isso é válido espiritualmente salutar para uma vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhado de santificação e de humildade e prudência. A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. Então, quando o comentarista que está nos falando sobre a questão de devoção, a devoção, a palavra devoção em si, ela pode ter o significado de apego, dedicação, zelo, coisas inerentes à nossa convivência cristã, a oração, o jejum, ao apego à palavra de Deus.
Tudo isso é válido, porém o mais importante é que tudo isso venha acompanhado também de santificação e de humildade. Porque uma pessoa sem santificação, a própria Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E uma pessoa sem humildade, ela pode se tornar alvo de exibição. E nós sabemos que o orgulho, vaidade, exibição são coisas que não agradam ao Senhor, o nosso Deus. Então nós temos que tomarmos cuidado com tudo isso. Ponto segundo, a oração e a palavra. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. O próprio Cristo tinha o hábito de orar. Essa prática deve ser espontânea e contínua. A leitura da Bíblia nos torna sábios. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão da oração e a palavra, na própria declaração de fé das Assembleias de Deus, nós vemos que a oração é um ato consciente, não é uma coisa assim, mistério, uma coisa assim que veio um anjo e falou, não, é como eu costumo dizer, oração é uma conversa íntima com Deus, assim como eu converso com meu amigo, com a minha esposa, com meu filho, com meu colega de trabalho, assim eu posso também conversar diante de Deus. Nós não estamos vendo Ele lá na hora, mas estamos sentindo a sua presença. É a forma que nós nos dirigimos a Deus para se comunicar com Ele. E ela pode ser também através de palavras, ou como Deus sonda a nossa mente, ela sonda a nossa cabeça, o nosso entendimento, ela pode também ser através do nosso pensamento. Nós orarmos em espírito, que nós costumamos dizer, às vezes nem movendo a boca nós oramos e Deus entende tudo, todas as coisas. O próprio Cristo, ele tinha o costume, o hábito de uma vida de oração. Essa prática deve ser espontânea e contínua. A Bíblia nos torna mais sábios. Mais um motivo que cada dia mais, nós devemos ter o bom hábito e costume de orar e ler a Bíblia. Ponto terceiro, o viver sabiamente. Paulo está contrastando a sabedoria cristã revendo o espírito com a insensatez dos pagãos. Isso torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo aplom. Irmãos, me perdoem a pronúncia aí, talvez não esteja bem feita, mas como eu falei com os irmãos, até hoje não tive a oportunidade, ainda não me dediquei a um curso de grego e de hebraico, né? Mas a palavra que nós lemos é mais ou menos assim. E ela desce insensato e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar as aparentes vantagens, como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão do viver sabiamente, Paulo, ele usa um termo que nós já falamos aqui, não vamos repetir para não nos enrolarmos muito, que traduzido vem como sentido de nécio, insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade de Deus. Uma pessoa nécia, uma pessoa insensata, não entende a vontade de Deus. Então nós devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, em nossas atitudes, e não focar em aparentes vantagens, como o mundo faz. O mundo muitas vezes, quando vai tomar uma decisão, ele analisa. É vantajoso? Eu quero. Não é vantajoso? Não. E nem sempre para o nosso Deus, aparentemente, uma coisa que não é vantajosa para nós, Deus está no controle de todas as coisas, sabe de tudo. E às vezes uma coisa que mesmo aparentemente não é vantajosa para nós, Deus sabe qual o propósito que vai fazer diante de cada um de nós. Crente não pode ter o mesmo padrão do mundo. Por ele não ter o mesmo padrão do mundo, então ele deve cada dia mais analisar as suas decisões e pautar na vontade de Deus, que é soberano, eterno e maravilhoso. Ponto 4. Remindo o tempo. Remir significa acompanhar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. Kairos, tempo no sentido de ocasião, oportunidade. Essas duas coisas são especialidade dos crentes que, cheios do Espírito, resultam a vida sabiamente.
O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, até mesmo em circunstâncias difíceis. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Pois bem, quando ele está falando aqui sobre a questão de remir o tempo porque os dias são maus, a palavra nos diz, a palavra remir significa aproveitar melhor o tempo. E quando nós vemos tempo na Bíblia, nós temos pelo menos significado em duas palavras. Nós temos o tempo que nós vivemos, que é limitado para cada um de nós temos que correr, daqui a pouco tem um horário de culto, tem que tomar banho, trocar de roupa, aquela coisa toda, tem que me aprontar, tem que sair com o carro, tem um horário do culto. Este é o tempo cronos. E quando lá na Bíblia nós vemos o tempo de Deus, que é o tempo correto, certo de fazer as coisas, às vezes no nosso cronos, na nossa forma de contar o tempo, Deus se atrasa, mas na verdade ele vem na hora certa, no Kairos. Kairos é o tempo no sentido de ocasião, oportunidade, é aquela coisa que vem no momento exato, na hora correta. Duas coisas são especiais para o crente: ser cheio do Espírito Santo e viver sabiamente. O crente sabe aproveitar as oportunidades. Então, quem é crente, quem está ligado em Cristo Jesus, ele sabe aproveitar a oportunidade. E fazendo até mesmo como a palavra de Deus diz, pregar ao Senhor Jesus Cristo, falar de Jesus a tempo e a fora de tempo, porque nós nunca sabemos, afinal de contas, quando existe uma pessoa, muitas vezes não sabemos, que precisa da mensagem do Evangelho, precisa de um ato de amor, de algo que venha a pessoa encontrar a Jesus Cristo através da nossa vida. Na verdade, tanto hoje como nos dias passados, os dias são maus. Então, dias maus, nós temos que cada dia mais aproveitar o tempo, porque eles são maus, mas que tenhamos a sabedoria em Deus de aproveitar o tempo. Tópico segundo: a importância em manter-se cheio do Espírito. Ponto 1. E não vos embriagueis com vinho. Esta frase é como a Septuaginta traduz: não olhes para o vinho. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da sabedoria, da bebedeira, e é comparada com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. É muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos, que resultam sempre em desgraça. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre a questão de não vos embriagar com vinho, como está escrito lá na nossa leitura bíblica, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, ele diz que a palavra no original tem o sentido de não olheis para o vinho. Como está escrito lá em Provérbios, não olhes para o vinho quando a sua espuma parece assim prazerosa, gostosa. Você olha para ele, você já, a pessoa que está fora dos caminhos do Senhor, principalmente, o crente que está desviado dos caminhos do Senhor, ele tem a tendência de gostar. Então, desde lá, de Provérbios, já está escrito, olha, não olhes para ele quando aparece a sua vermelhidão, quando aparece assim naquela coisa que vai te atrair para ele. E o vinho, ele causa contenda. Significa, o que vem não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Então, esta contenda tem um exemplo de devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. Ética cristã que nós já estudamos em algumas aulas anteriores, que é a forma de procedimento que uma pessoa deve viver corretamente. Ao crente em Cristo Jesus, essa ética é baseada na palavra de Deus, que é a única regra de fé e prática nossa. Ponto segundo: mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica renovação no vestimento do Espírito. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias, e isso vem desde o Pentecoste. Os discípulos já tinham Espírito antes do Pentecoste e já eram salvos. Todos os crentes pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito, em enchei-vos do Espírito, que é a característica típica dos pentecostais. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a parte B do versículo 18, que é para nós nos enchemai, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, a parte A e a parte B, mas enchei-vos do Espírito.
Essa expressão tem o sentido de novo enchimento, de renovação. Os discípulos já tinham o Espírito Santo antes do Pentecostes, eram cheios do Espírito Santo, mas quando tem essa renovação, essa plenitude do Espírito Santo na vida deles, eles são batizados com o Espírito Santo. Então, eles já eram salvos, porém foram revestidos, já eram vestidos de poder, foram revestidos do poder que vem do alto. Todos os crentes também devem buscar essa renovação. Como o apóstolo se refere à plenitude do Espírito e a encher do Espírito Santo, que é característica típica principalmente de nós, aleluia, glória a Deus, mistério do céu, nós pentecostais, aleluia. Ponto terceiro, não confundir com o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho Paulo, cheio do Espírito Santo, fala de alguém já batizado no Espírito Santo, e é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão de não confundir o batismo no Espírito Santo, é importante nós notarmos isso. Então o que acontece? O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Nós já tínhamos falado isso em outras ocasiões. E agora reiterando, conversão é uma coisa. A pessoa pode até ser cheia do Espírito Santo na hora da conversão, mas o batismo, revestimento, ela está vestida, reveste de poder, é quando se dá o batismo do Espírito Santo que nós pentecostais cremos. Deve ser entendido e interpretado à luz do contexto. O quê? Você tem que entender pelo contexto se Pedro estava sendo cheio do Espírito ou se Pedro estava sendo renovado. Ele estava sendo revestido de poder, batizado com o Espírito Santo. Pedro já foi batizado no dia do Pentecostes. Então, logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, fala de alguém já no batismo com o Espírito Santo. E é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito Santo. Então, quando Paulo fala cheio do Espírito Santo, como diz o versículo bíblico, está se referindo à plenitude do Espírito Santo. Isso tudo se trata de ser vestido ou revestido de cheio ou renovado quando analisamos o contexto. É uma regra importantíssima da hermenêutica. Nós temos que analisar o contexto para sabermos do que o assunto está falando em si. Tópico terceiro: vigilantes contra a frieza espiritual. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito. Como indicar alguém cheio do Espírito? Como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. Pois bem, aqui quando o comentarista que ele está nos falando sobre a questão de você chegar e analisar se uma pessoa é cheia ou não do Espírito Santo, ele apresenta 3 características: a característica do testemunho transbordante, da vida de gratidão e de submissão. E como nós podemos lembrar, essa questão de cheio do Espírito Santo era já uma característica que os discípulos, que os primeiros diáconos tinham que ter. Ponto primeiro: testemunho transbordante. Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças. Aquilo que ele dita está inspirado na vida dos personagens bíblicos e nas promessas de Deus. Os salmos são saltérios de Israel. Muitos deles são adaptados à música ainda hoje no judaísmo e no cristianismo. Os cânticos espirituais, palavras, são premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração. São um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão do testemunho transbordante, lembre-se, a primeira característica que nós falamos para identificar uma pessoa se ela está
cheia do Espírito Santo de Deus, ela é batizada com o Espírito Santo de Deus. Então, os cristãos, eles expressam toda essa alegria através de meios de hinos, anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar vivendo a vida. Isso tudo ele testemunha para as outras pessoas. Quando ele canta, se alegra, quando ele fala das suas esperanças de ir para o céu, ele fala com Deus em mistério. Isso tudo tem a ver com a questão da pessoa ser cheia já do Espírito Santo de Deus. É uma forma que você consegue identificar se a pessoa é cheia ou não do Espírito Santo de Deus. Os salmos são um saltério de Israel. Aí o comentarista aproveita, o pastor Ezequias Soares, para falar da questão dos hinos. Então eram adaptados à música de hoje, como no passado também eram adaptados. Então, salmos, muitas vezes, que nós sabemos que salmos eram o hinário do povo de Israel, foram adaptados a muitos hinos antigamente, e até hoje em dia nós vemos esses hinos, esses salmos, né, adaptados a muitas músicas evangélicas atualmente. Ponto 2. Da graça em tudo. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. Cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus, Pai, centrada em Cristo. Há diversas passagens tripartidas do Novo Testamento, onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre a questão de dar graças em tudo, é a segunda característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Ela está na luta, está na prova, está, mas glória a Deus, aleluia. Aquela mulher samaritana lá, aquela mulher, na verdade, a sunamita que perde seu filho, e aí ela chega diante do seu esposo, vai tudo bem? O seu esposo pergunta, vai tudo bem. Chega para Geazi, o moço do homem de Deus, vai tudo bem? Vai tudo bem. Então ela só conta para quem pode resolver os problemas dela. Ela está sempre ali cheia de alegria e de vontade de dar graças a Deus por tudo, por todas as coisas. Então muitas pessoas às vezes não compreendem, como eu já falei algumas vezes, pessoas não entendeu. Deus está dando aleluia e glória a Deus por uma situação por ele estar triste. Mas esta é a vontade de Deus, em tudo dá graças, tá? Então, o Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus Pai, centrada em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus nos leva a dar graças em tudo, porque sabemos e continuamos crendo que Deus está no controle de tudo. Perdeu uma porta aqui, mas é porque Deus está te abrindo uma melhor. E às vezes não é melhor simplesmente financeiramente, às vezes é uma melhor porque vai te livrar de um problema, vai fazer com que você não venha perder tua salvação, tua bênção, tua graça. Irmão, coisa maravilhosa. No mundo hoje em dia nós temos a graça de Deus. Para mim é uma coisa mais importante. Às vezes eu prefiro perder bens materiais do que sair da graça. Isso é lindo e maravilhoso diante dos olhos de Deus, e Deus se alegra. Então, aqui quando ele cita aqui que o Espírito Santo nos capacita a levar uma vida diante de Deus, dessa gratidão, ele coloca aqui várias passagens, dentro dessas passagens aqui, onde nós vemos a situação do Espírito Santo de Deus aparecer junto com o Pai e com o Filho. Ponto 3, sujeição. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. Quando o comentarista está nos falando aqui que a terceira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é a sujeição, ele nos fala que o quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude. Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou ser uma pessoa submissa, humilde. Está na palavra de Deus que nós devemos ser sujeitos aos nossos patrões, aos nossos empregados, às autoridades constituídas, mesmo que você não goste, mas que o governo não gosta do governo, mas você tem que ser submisso a ela, porque todas são constituídas por Deus, e é da vontade de Deus nós sermos submissos a essas autoridades. Então, nós temos que ser sujeitos a todos eles, sujeitos aos nossos pais, enquanto nos nossos lares,
como filho nas nossas casas. A sujeição deve haver também entre os irmãos na igreja, sujeito aos nossos pastores, aos nossos líderes, às pessoas que exercem uma certa eminência ou preeminência da igreja diante de nós. Conclusão: o significado de encher do Espírito é ter uma vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho em sociedade. Por meio desse testemunho é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Pois bem, concluindo a nossa lição aqui, o pastor Ezequiel Soares, ele coloca que encher do Espírito Santo é ter uma vida cristã na plenitude do Espírito Santo, desde o culto até o nosso lar, desde o lar até o trabalho, até a sociedade, em todos os lugares, em todos os momentos, é ter uma vida de plenitude, ser cheio do Espírito Santo, a vida de plenitude. Não adianta eu também chegar na igreja, mistério, reteté, como pentecostal, e depois sair na esquina, teve qualquer problema com o irmão, fala um palavrão, diz uma palavra desaforada, algo desse tipo que entristece o Espírito Santo. Se encheu tanto na igreja, chega do lado de fora, entristece o Espírito Santo de Deus, ele não fica entristecido dentro de nós, acabamos perdendo a presença do Espírito Santo. Mas que cada dia mais, saibamos viver na plenitude do Espírito Santo, em qualquer lugar em que andamos ou vivamos. Dito isto, chegamos a mais um final de uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lição esta que estivemos estudando neste domingo, vivendo o fervor espiritual. No domingo que vem, estaremos estudando mais uma lição que tem como título: O Senhor Jesus cura hoje. Daqui até lá, do jeito que eu costumo dizer, sempre dizer, é só vitórias!